Você que nos acompanha aqui no podcast TagawaCast, hoje é o 3º episódio. Estou aqui com o Denis Rezende, um grande amigo meu, um cara que tem uma experiência gigante no mercado de gastronomia. Mas antes de falar sobre todo esse mercado, tudo isso que ele conhece, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre nós como amigos, a nossa relação, e depois a gente vai contar um pouquinho da história de sucesso desse cara aqui que é fantástico. Você sabe, o TagawaCast fala sobre lifestyle, mercado imobiliário e educação. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar Denis Rezende, irmãozaço meu. Denis, prazer em estar aqui com você, cara. Muito feliz de você aceitar meu convite de participar aqui do TagawaCast. Tamo junto sempre, né? Tamo junto sempre, né, cara? Muita história, né? E assim, só pra vocês entenderem um pouco, esse cara é meu irmão, meu amigo, já me tirou de uns momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando eu perdi a minha avó. A gente vai contar aqui no podcast. E também vivemos muitos momentos de alegria. A gente vai, né, na linha do tempo, na linha da vida, né? A gente vai sempre estando se reencontrando juntos e depois de mais de 20 anos de amizade, né, tem muita coisa boa para contar, né, Denis? Muita história. Primeiro, cara, vamos voltar lá no tempo, quando a gente começou a se conhecer. Olha que interessante, eu estava começando a publicidade, isso tem há mais de 20 anos, o Tagal está com 25 anos, minha agência de publicidade, e o Denis tem um restaurante show de bola lá em Moema, super famoso, chamado Café Jornal. E o Café Jornal tem uma das luzes mais bonitas que eu conheci até hoje. O que quer dizer luz? Naquele período, quando eu comecei a conversar com o Denis, eu era fotógrafo, tinha agência de publicidade, mas ali entra, no final de tarde, uma luz incrível. O sol, ele é, assim, único ali no Café Jornal. E como ali a parte do teto ela é toda de vidro e ele tem essa luz fantástica, ali era um lugar perfeito para eu poder fotografar, fazer minhas publicidades e fazer também os meus editoriais. E aí foi assim que eu conheci esse cara fantástico dele. Você lembra disso, cara? Pô, claro que eu lembro. Então, aí a gente começou a se conhecer, começamos a conversar, ele me autorizou a fazer as fotos lá, e dali nasceu uma grande amizade que, assim, são poucas na vida, né? Então a gente passa a vida, né? Rodando, e aí no fim as amizades acaba encaixando numa mão só. E esse cara é um cara que está dentro desse meu hall de amigos de verdade. E o amigo de verdade não é aquele que fica todo dia com você, não é dele? Fica aquela linga-linga. Não, amigo assim, precisou de alguma coisa, ele sabe. É só ligar para ele, ou é só ele me ligar, e a gente sempre está juntos, contando as histórias, de alguma maneira, né, entendendo as nossas sombras, e com isso a gente conseguiu, obviamente, chegar aqui depois de 20 anos, podendo compartilhar com vocês essa história. Quem é o Denis Rezende? Conta um pouquinho pro pessoal, Denis. Denis Rezende. Bom, eu comecei minha vida falando um pouquinho da vida profissional, né? Meu pai tinha uma indústria de laminados técnicos industriais, lá em Santo Amaro. E eu fui um cara que me encantei um pouco pelo chão de fábrica. E aí comecei a trabalhar com ele. Me especializei em sistemas de garantia de qualidade, ISO 9000, QS 9000, isso, aquilo. Depois acabei, com 20 e poucos anos, eu já tinha assumido a parte de programação de produção da empresa, do meu pai. Me formei em administração de empresa na PUC. E aí, depois disso, quando foi Plano Collor, quando aquela fatídica data da Zélia Cardoso de Mello foi lá e tomou a grana. Sobrou um pouquinho só de dinheiro na conta. Sobrou um pouquinho. Você que é jovem, que você não acompanhou isso, dá uma gugada aí, você vai entender o que foi o Plano Collor. Foi um negócio insano, né? Quer dizer, eu era moleque, mas assim, já estava muito ativo no business. E meu pai, sim, foi um negócio assim, né? E o pior, né? O Collor naquela época, pra vocês terem uma ideia, a indústria era 100% fechada, né? O Brasil era fechado para importações. Não, tanto que a gente tinha poucas escolhas de carros, né? Não tinha o Fusca, tinha o Santana, né? Monza, né, cara? Exatamente, né? Então não tinha... Quem tinha uma Mercedes era só o cara ricão, o político muito grande, sei lá, né? E aí o que aconteceu? De repente o Collor fez uma abertura, que foi uma abertura que a indústria nacional não estava preparada. E aí abriu. E aí quando ele fez essa abertura, a ideia foi, vamos para a China e vamos tentar trazer o produto que a gente já fornecia, que era esses laminados. Não era mais competitivo produzir aqui no Brasil. Exatamente. Né? E nisso meu pai acabou indo com a sócia lá na época para a China e tal. E fizeram a importação, só que daí tinha um problema naquela época, uma outra China, né? Era uma China difícil para comprar produto, o cara
manda tudo fora de especificação. As auditorias que foram feitas com relação à checagem do produto foi meio mal feita. Eu sei que quando chegou aqui, na verdade virou tudo lixo aquilo lá, não deu para fazer nada. E era um dinheiro que era aquele último que não podia ter perdido, né? E você pegou uma China que não é a China desenvolvida de hoje, não, né? era outra China. Era outra China, né, Era cara? outra, uma China meio do mato, que os caras faziam qualquer coisa para mandar qualquer negócio. Tinha o produto A, B, C, D, mandava o... Exatamente. E aí a fábrica começou a coisa começou a diminuir. Então, sei lá, a gente tinha, 180, 150, quase 200 funcionários. Aí o negócio foi para 150, foi 130, 120, 80, 60. O negócio foi encolhendo. E as margens foram encolhendo também. E aí a sociedade começou a se bicar. Até porque, eventualmente, né, falta grana, o negócio fica complicado. Né? E aí a gente teve um grande problema, gravíssimo, entre os sócios, né? E aí acabaram até, vamos dizer assim, né? Meio que na época sacaneando a gente. E aí a gente acabamos saindo da indústria. Vocês venderam? Vocês encerraram? Foi um processo jurídico que acabou virando venda, mas foi complexo ali a saída, né? Mas assim, acabou efetivando a venda. Mas aí você já tinha tido experiência na questão industrial. O que trouxe para você de coisas importantes desse processo? O que me trouxe... O mais importante de tudo é o seguinte, né? Quando eu assumi toda a parte de produção, de planejamento de produção, eu já tive muito tempo, 60, 70, 80, 100 funcionários embaixo do meu planejamento. Então você já tinha liderança. Então eu, quando moleque, então, quer dizer, eu acho que assim, o mais importante de tudo foi a questão, né, da liderança que eu exerci com pouca idade. Né? Você estava com quantos anos? Né, eu estava com 20, 20, cara, muito 21, novo, né? 22. Mas era uma liderança, claro, né? Para mim me impor naquele momento era uma liderança meio no chicote. Sim, porque, pensa, 20 anos, né? Normalmente o pessoal... E você liderava gente chão de fábrica? 100% sindicalista ainda. Então, cara, assim, ameaçado de morte. Tinha que ser pulso forte, né, cara? Então, quer dizer, era um negócio... Você tinha que ser meio maluco ali para o cara te respeitar, entendeu? Né? Do tipo... O cara sabia que se encarasse ali ia ser demissão, coisa do gênero. Então tinha que ter até as últimas consequências. Mas aquilo foi uma experiência, né? Para você aprender a lidar com isso. Né? Com situações extremas constantemente, né, cara? Porque... E a ISO 9000 também, assim, todos os cursos que eu fiz foram Bureau Veritas e, na época, o Instituto Vanzolini. Eu acabei fazendo muitos cursos e o que acontece? A normatização dentro de uma empresa, vamos dizer assim, que ainda não tinham normas estabelecidas em todos os seus departamentos, é uma questão de que, a visão que eu ganhei dentro... Porque a indústria, ela é o processo inteiro, né? Sim, cara. Né? Da produção inteira complexa do produto até a expedição, até venda, até pós-venda. Então, quer dizer, documentando todo esse processo e entendendo o processo da ISO 9000, isso me deu uma experiência assim, de entendimento da empresa como um todo, a parte de orçamentária, né, a parte de vendas, a parte... Né, checagem, compras, produção com várias complexidades de produção, usinagem, depois expedição do produto. Então você já tinha uma noção que existia um ecossistema para conduzir uma empresa, né? Exatamente. Assim, né, com todos os departamentos e suas diferenças, né? Com relação às pessoas do comercial, completamente diferente do industrial, completamente diferente do orçamentário, completamente diferente de cada um dos setores, com as suas peculiaridades e com pessoas distintas, né? E por que você começou a ser? O teu pai te trouxe, você quis? Qual que foi esse movimento, cara? Eu quando comecei com meu pai, ele não queria, porque isso podia gerar um ruído de trazer... A sócia tinha uma filha da minha idade e, eventualmente, putz, se eu começasse, eventualmente a filha podia estar meio junto e tal, então isso podia ser um problema. E aí, eu vou começar de um jeito ou de outro, até porque meu entendimento naquele momento era que, né, isso aí pode ser o meu futuro. Que legal. Meu pai tem a empresa e eu sempre tive, vamos dizer assim, nessa época eu vinha já de um pós-diferenças. Tive diferenças fortes com meu pai. Porque eu naquela época de rebeldia, cabelo grande, fumar um baseado, isso, aquilo e tal. Isso gerou um distanciamento entre eu e meu pai, né? Então, som pesado, isso, aquilo e tal. Então, que na verdade, quando eu começo a trabalhar com meus 16 anos junto com meu pai,
Na verdade, aquilo foi, vamos dizer assim, uma resposta minha dizendo o seguinte, né? Vou me dedicar aqui e tal. A gente pode não trocar muita ideia e de repente a gente não tem uma ideia, eu e ele e tal, mas eventualmente eu me dedico, faço o que eu tenho que fazer, vou para a escola, pego o ônibus aqui meio-dia, estou 1h da tarde no trabalho, vou trabalhar até às 6, 7 horas da noite e fiz isso todos os dias. Até que, de repente, eu vou evoluindo no meio desses processos e foi meio tudo meritocracia, né? Quando eu assumo os departamentos dentro da indústria, foi 100%, porque você imagina, né? Eu começo a documentar ISO 9000. Então o cara falava, ó, o filho do dono aí querendo fazer o que não existe aqui dentro. Sim. E para implantar também ISO 9000 você precisa... Os clientes todos meio que dando maior força no meu, para mim, na implantação de tudo, dizendo, olha, o rapaz aí sabe o que ele está falando, vocês precisam entrar nos processos. Porque a indústria, todo mundo era meio cabeçudo, né? Sim. Não vou implantar nada, isso aí é só para encher o saco. Só que no meio disso, quando eu estou lá documentando o processo inteiro, tinha um cara chamado Edson, que trabalhava comigo, que ele era o cara do PCP, que a gente chamava lá da programação de produção. O cara assim, fumava um maço de Hollywood por dia, um cara estressado, um baixinho da pá virada, sabe? Meio que assim, ele que mandava em todo mundo lá e todo mundo tinha medo. Eu diria que até meu pai tinha medo dele, porque se ele falasse lá, ele parava a fábrica, entendeu? Era um bichinho. Só que assim, aí o cara, todo dia, a gente fumava um cigarro. Tinha a caldeira lá, que toda parte tinha uma caldeira imensa lá. E eu tava junto da caldeira, junto com esse cara, e ele lá fumando um cigarro de manhã, já estressado pra cacete e tal. De repente o cara. Aí de repente o cara cai no chão. Você tá brincando. Cai no meu colo, eu cato o cara, começo a falar, a língua dele já tava meio roxa pra fora. O cara tá tendo um AVC? O que ele tava tendo? Cara? Ele tava tendo um AVC. Um AVC, né, cara? Peguei o cara, na época eu tinha uma caminhonete. Aí peguei dois caras da fábrica, colocamos lá na caçamba, tinha uma Ranger Splash. Sim. Você que não foi dessa época, quem tinha uma Ranger Splash era o carro, assim, cara. Né? Botei atrás da Ranger, saímos ali na Nossa Senhora do Sabará, cara, e fui até o Largo 13 de Maio. Parei no Largo 13, ele deu entrada no hospital, não tinha um hospital meu público ali, no próprio Largo 13. E aí, pô, vai, choque, o cara, pum, voltou. Aí não morreu. Mas mesmo assim, o cara ficou... O AVC teve alguns danos. Deu sequela. Então, teve sequela de movimento, do isso, do aquilo e tal, de memória, do isso, do aquilo e tal. Então, ele ficou 1 ano fora. Quando aconteceu isso, totalmente inesperado, quem que vai fazer o PCP? Caraca, hein? Eu era o cara que estava colado nele fazendo documentação. E aí, eu chego pro sócio pra sócia do meu pai, pro meu pai, junto todo mundo, falo, pô, me dá oportunidade. Deixa eu tentar. Tudo bem, se não tentar, vocês contratam engenheiro da Ford aqui que de repente ele vai resolver, mas eu acho que eu consigo pilotar. E aí foi aquele desafio do tipo, puta, não sei, sabe? Sim. Os dois. E você é jovem, né, cara? Será que esse moleque vai conseguir tocar, né? Porque naquela época você não tinha a questão, a fábrica ela não tinha um sistema que você imputasse um dado e ela te falava o que acontecia. Você tinha que ser a produção. Então vendas te liga e fala, quero 1000 quilos, só que daí eu tinha que ter o reator, porque eu tinha que fazer a resina, porque eu tinha que impregnar, porque tinha a prensa, quanto que eu tenho no estoque, quanto que... E aí assim, vendas assim, fala agora, porque senão vão perder o pedido. Sim. Então você tinha que incorporar a questão da produção, né? E aí, cara, puta, na hora que dei o clique ali, o negócio funcionou e funcionou super bem. Você já tinha passado ali também anotando um monte de coisa, já tinha entendido onde eram os caminhos para poder fazer esse ecossistema girar? E aí o negócio foi. Que louco, cara. Mas foi no estresse. E aí, de repente, cara, você entra para gastronomia. Então, de indústria, não é? Lidando com chão de fábrica, né? Um cenário, né? É um cenário mais, como eu falo, hostil, vamos dizer assim, né, cara? Hostil, né, cara? É bem mais hostil. Não é? Você ali, né, brigando, né? Então, não sei o que, depois você cai na autogastronomia. Cara, a gastronomia foi assim. Quando a gente deu o estresse entre a sociedade, eu falei o seguinte, né? Putz, eu vou sair do negócio. Falei pro meu pai, vou começar a ver aí, de repente eu vendo meu carro, tenho uma graninha guardada, vou colocar tudo e vou montar um negócio. Quem sabe você me empresta uma parte, vamos ver, né? Ele falou, não, vai procurando. Aí tá bom, eu comecei a ver loja em shopping. Para montar, na época,
pegava onda, mais ou menos. Nunca fui um grande surfista, mas tipo, pegava umas ondinhas, né? E aí, a minha ideia era, na época, uma marca tipo a Osklen, sabe? Perfeito, cara. Então eu falei, vamos lá para os Estados Unidos, trazer uma marca que seja uma roupa mais bacana. E não tinha, né? Porque naquela época tinha OP, tinha Billabong, Quicksilver, mas era tudo muito surfwear, assim, né? Então não tinha aquele surfwear um pouco mais arrumado, vamos dizer assim, né? Sim, era um surfwear, uma moda mais estilizada, né? Tinha lá a carteirinha de borracha da OP, né? Isso, tive muito dessa carteira, cara. E aí, né? Eu falei, bom, vou tentar isso. Aí descobri uma marca, na época chamava Counter Culture. Vamos trazer, falei com um cara no braço. E aí o negócio começou a evoluir, não foi. Depois eu comecei a ver estacionamento, loja de estacionamento, estacionamento tal. Vimos um modelo de negócio tal, eram lá perto da Paulista. E seu conhecimento de gastronomia, por enquanto, zero? Zero. Não sabia, não sabia nem fritar um ovo, nada. Zero. E aí, vou vendo aquilo, vários negócios tal, né? E na época, meu pai falou assim, você já pensou em restaurante? Porque ele tinha algumas pessoas conhecidas que na época tinham montado um restaurante na Joaquim Floriano e que o cara estava até aqui indo bem e tal. Você já pensou em restaurante? Eu nunca pensei. Aí eu falei, bom, o jornal, eu já estava assim, né, expert em classificados na época. Você estava buscando negócios, né, procurando negócios eram classificados, né? E aí eu peguei um jornal, que ele já estava prestes a ir pro xixi da cachorra. Sim. Todo circulado já, né? Sim. Então é mais Gasto fácil. já, né? Porque eventualmente restaurante era uma coisa que eu não tinha olhado. Portanto, o resto já estava arriscado. Dava para você voltar nele, Dava pra voltar nele. Voltei lá e caiu lá. Restaurante em Moema. Na época eu falava assim, movimento 200 mil. Olhei, o anúncio foi o primeiro. E aí liguei e caiu num banco chamado, no finado, Sudameris. Sudameris. Aí caiu no Banco Sudameris lá, um cara chamado Marcelo Elaúi, atendeu o telefone e tal. Falou, olha, não podemos dizer... Tal, você vai precisar vir no banco aqui conversar sobre o negócio. No banco, cara? No banco? Banco, restaurante? O que tem a ver uma coisa com a outra e tal? Meu pai falou, pai, vamos comigo lá, né? Porque no banco, o cara vai ver um moleque que nem eu tal, vai pensar, bom, não dá credibilidade, né? Então, esse cara vai comprar um restaurante? Exatamente. Né? Então vamos lá. Fui eu e meu pai lá, o cara falou, chegamos lá, o cara falou, olha, eu tô tendo muitos problemas, faz, sei lá, 6, 7 meses que a casa tá inaugurada. Somos eram uns 10, 12 sócios. Ele foi o cara que mais capitalizou em cima da montagem do negócio. E o negócio fica em Moema. E como eu capitalizei, nenhum sócio ainda está sabendo que está vendendo, por isso esse sigilo todo. E o negócio chama-se Café Jornal. Eu olhei, você já ouviu falar? Não, eu nunca ouvi falar, não. Né? E meu pai falou, também não. Eu falei, não, tá bom, legal, vamos lá ver o negócio. Né? E aí fui com meu pai. Entramos lá, o Café Jornal, isso foi em final de 97, começo de 98. Entrei no restaurante, olhei e falei, puta, gostei, assim, né? Que você precisa conhecer o Café Jornal. É um espetáculo. Era bem diferente do que ele é hoje. Você transformou bastante, mas ele já tinha Já tinha uma bossa, né, cara? Esse espírito de um bar mais luxuoso, vamos dizer assim, né? E aí... Bom, aí o cara falou, qual que é a proposta? O cara falou, olha, na verdade nós vamos vender isso aqui, vai ser 6 vezes o faturamento bruto, e aí você tem que pagar 50% no ato e 50% em 24 meses, que é meio que o comum do negócio. Aí meu pai falou, bom, já era, não esquece, né? Porque vai ter que dar, sei lá... 50% no ato. Na cabeça, não vai rolar, eu nem tenho essa grana, e não tinha saído a venda do outro lado. A fábrica estava num momento complexo, né, cara? Mas naquela época a gente estava mudando. A gente morava num apartamento no Morumbi e estava mudando para uma casa. Meu pai falou, mas tem um apartamento aqui que, sei lá, na época valia, sei lá, 140, 150 pau. E ele falou, se o cara pagar 200 no apartamento, aí beleza. Aí a gente dá um jeito. Não me lembro exatamente os valores, mas eu sei que ele pediu bem mais. Até porque tinha um apego pelo apartamento. Foi um apartamento que a gente viveu a vida toda. Né? E aí, falou, propõe lá pro cara, né?
E aí eu fui lá, ó, a proposta é a seguinte, a gente tem um imóvel, assim... E você já entrou na linha da negociação, já você entrei tomou a frente, já tomei a frente, sentei com o cara e falou, ó, meu pai tem um apartamento aqui e tal. Falou, tá bom, deixa eu ver o apartamento. Foi lá, olhou, nem discutiu nada. A verdade é que ele queria sair do problema, ele queria desfazer a sociedade de qualquer jeito. Então, na verdade, você era uma salvação ali pro cara, Eu né? era uma salvação, então ele queria fazer o negócio de qualquer jeito, né? E aí, assim, né, cara, tem coisas na vida que quando é pra ser, ninguém segura, sabe, cara? Pode vir em qualquer movimento que tá tudo certo, sabe? Que repele, né? Que o negócio vai, né? O negócio vai que vai, né? Tá. E foi isso que aconteceu, né? As portas foram todas se abrindo, claro que foi tudo complexo e o negócio começou com uma prosperidade muito bacana, né? E assim eu entro no mundo da gastronomia, né? Claro que teve um lance também meu quando menino, né? A primeira namorada que eu tive, que tinha um pai que era um cara grande, que viajava para a França direto, que ele era um cara da L'Oréal, não sei o que e tal. E eu nunca tive acesso, porque o cara era meu, não deixava eu chegar perto, deixava eu com a minha cervejinha ali, né? Mas ele tomava grandes Bordeaux, ele era um cara que enjoado, assim, sabe? Tipo, para fazer uma paella maravilhosa. O cara cozinhava muito. E eu sempre assisti isso, né? Então sempre teve uma admiração por ver aquilo, mas eventualmente não ter acesso. Perfeito. E de alguma maneira aquilo estava... Cara, ó, naquela época, ninguém sabia nada de gastronomia. O cara já trazia o pata negra X lá, pendurava na varanda dele lá com a faquinha certa, trazia o queijo lá, que quando abria o queijo ali... E você assistindo e ele te dando uma cervejinha quando ele tava tomando um belo de um Bordeaux. Me dava uma bolachinha ali. Né? Aí você falou, filho da mãe, um dia... Tá bom, deixa, calma, segura, né? E isso aí, claro que me ajudou, né? Foi um motivador aí que, eventualmente, de repente, eu entro num lugar que era um bar de uísque e cerveja. E, eventualmente, eu viro para... Na época, meu pai era meu sócio, tinha um outro sócio, o Reginaldo Leme, da Globo. Que ele estava no começo da história e acabou ficando junto com a gente. Né? Ele era sócio do pessoal do Sudamérica ali. O Reginaldo, para quem não sabe, ele foi comentarista e jornalista da Rede Globo, da parte de automobilismo. Sim, Fórmula 1, né, cara? Ele agora tá na Bandeirantes, eu acompanho, né, que eu sou fissurado em Fórmula 1. Ele ficou com a gente lá, sei lá, uns 15, 16 anos. Que legal, comigo, cara, né? que legal. Foi uma honra estar junto com o cara é nota 1000, gente finíssimo. E tem até a história do nome Café Jornal, né? Foi ele que... o nome Café Jornal, porque os jornalistas todos, quando iam cobrir o Grande Prêmio da Alemanha... Sim. É Hockenheim? Heidelberg. Não, Heidelberg, perfeito. Iam para Heidelberg, chegava lá em Heidelberg, tinha um pequeno bar e restaurante chamado Café Jornal. Só que nessa época... época áurea, tipo Café Cancún, Hard Rock Café, o auge. Tal. Então tinha muito essa questão de restaurante-bar que tem o café. Né, que hoje até gera um pouco de confusão. Algumas pessoas falam, mas não é um café. Quer dizer, tem um ruído hoje com relação a isso. Né? Mas aí o nome veio e aí a ideia deles foi montar um bar e restaurante que os jornalistas e os nomes dos pratos eram o Daily Mirror, era o New York Times, era a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e tal. Que já faz muitos anos que eu matei essa história temática, vamos dizer assim, né? Sim. Mas o nome veio por causa do Reginaldo Leme, por conta de Heidelberg, da Alemanha, de um pequeno café-jornal que os jornalistas se encontravam para fazer as coberturas do Grande Prêmio. E aquele quadro lindo, a leiteira, lá no fundo do café-jornal? Então, aquele quadro... É assim, entra aí. Zetec, olha, café-jornal, puta, tanto que eu falo de mercado imobiliário que eu fico até doido. Mas, ó, caféjornal.com.br, entra que você vai ver... O clima que é o Café Jornal. E aí você tem uma tela que é de um pintor holandês, é uma reprodução, né? De um pintor holandês chamado Johannes Vermeer. Vermeer, né? Como as pessoas falam isso. Vermeer foi um cara que viveu na mesma época que Rembrandt, são 1620, 1615, 1630, 1640. E foram os caras que conseguiram, assim, né... Rembrandt já era um cara mais rico, que já era um cara que fazia movimentos políticos, a guerra, aquelas telas imensas, gigantescas, que tinham, sei lá, 10 metros, 15 metros por tal. E Vermeer era um cara que já retratava mais aquela coisa do dia a dia. Né? Então, até teve um filme que foi feito com referência a ele, que chama-se A Menina do Brinco de Pérola. A Leiteira, que é o quadro que a gente tem lá, então, quer dizer, ele pegava motivos...
A esposa tinha uma grana, certo. E ele ficava em casa, Tá. né? Olhando as serviçais ali e pintando elas, né? Tanto que meio que ele se apaixona por uma delas e pega o brinco da esposa Tá. e põe numa serviçal jovem. Tá. E aí ela vira a tal da menina do brinco de pérola. Que louco essa história. Cara. Mas a tela que a gente tem lá, de vermelho, é uma senhora, né? Teoricamente ela tá lá com um leite no barro, isso, aquilo e tal. Só que é uma tela que tem muito detalhe, ela é muito rica de detalhe e tem muita profundidade, que foram os primeiros caras a trazer essa história de uma profundidade extrema, assim, né? Essa tela hoje está em Amsterdã, ela está no Van Gogh Museum e a tela principal do Van Gogh. É a tela principal. É a tela principal. Que fantástico, cara. E você sabe que assim, por que eu falei da leiteira? Porque ela é muito marcante. A hora que você entra no Café Jornal, é a primeira imagem que você enxerga e ela te leva para essa profundidade. É algo assim único. E você sabe que o Café Jornal é o local das melhores músicas de São Paulo. O playlist desse cara aqui, ó. Aí eu me tornei amigo do Denis, começamos a ter a nossa amizade e a gente toda noite estava sempre conversando. Entendi mais de Pink Floyd, de Led Zeppelin, realmente de música de qualidade através do Denis. O playlist do Café Jornal é algo assim extremamente rico. Ele tem uma sensibilidade gigante para a música e me trouxe para esse mundo. Olha, me trouxe para esse mundo de música. Também me trouxe para um mundo interessantíssimo que assim, até pela minha história de vida, por tudo que eu passei, assim, eu também não tinha acesso a vinho, né, cara? Essas coisas boas da vida, né? Na verdade, assim, eu comecei a ter um pouco mais de proximidade quando eu conheci o Denis. Então, entendimento sobre vinho. Começamos a discutir muito sobre isso, porque o Denis participou do desenvolvimento, vou falar isso e você vai falar um pouquinho sobre isso, do desenvolvimento da capilaridade de conhecimento de vinhos em São Paulo. E São Paulo é o berço do Brasil, concorda aí, depois, obviamente, isso expandiu. Mas assim, o Café Jornal era lugar que todas as empresas de vinhos, né? Tem desde Mistral, passando por todas essas que... As importadoras. As importadoras. O Café Jornal era o laboratório, não era, Denis? Foi assim, né? A gente imagina que a gente tinha um clube do uísque lá com, sei lá, 2.000 associados e eu tinha uma chopeira no meio do bar. Sim, que com aquela serpentina onde o cara tinha que ficar socando o gelo ali. E a gente vendia lá coisa de 20, 30 mil litros de chopp por mês, né? Aí você imagina que eu chego para meus sócios, o Reginaldo, meu pai, na época o Sérgio, isso aqui, ele fala para os caras, olha, eu vou fazer uma das melhores adegas de São Paulo, né? Os caras olharam a minha cara e falaram assim, o cara... Tá maluco, né? Isso aí tem lá no, sei lá, no Ubaiá, no Fazano, não tem nada a ver, né? Nós somos um bar. Sim. E eu falei, não, mas nós vamos fazer uma adega aqui, né? E eu vou... E aí liguei, a primeira importadora, só para você ter uma ideia, foi na época a Expand. Sim. A Expand fez história, né? Tá. Na época tinha um vinho deles que chamava É Tempo de Sunrise. Sim. Lembra? Você fez eu tomar muito desse vinho, cara. Conchitoro Sunrise. Que era o que tinha, né? Então, assim, né? Claro que tinha os vinhos melhores, isso aqui e tal. Eu liguei lá. E aí o pessoal falou para mim assim, olha, nós precisamos ver se a gente atende quase como se Moema fosse o interior de São Paulo. Até porque assim, o mercado de vinho estava muito focado no Itaim e no Jardins. Jardins, né? Ponto. Final. Moema não estava na rota, né? Não estava na rota. O cara falou, é meio estranho, né? Porque é meio longe aí, tá meio fora. Olha isso, hein? E aí eu insisti, os caras foram lá no Café Jornal. Tá. Na época foi o Otávio Piva lá, que era o proprietário, ele teve lá no Café Jornal. Falou, puta, que legal essa casa e tal. Me deu uma adeguinha daquelas que você tem em casa hoje. Sim. E aí eu comecei um trabalho de vinhos. Aquele trabalhinho virou um projeto que eu comecei a andar debaixo do meu braço. Eu vou fazer uma adega grande, uma adega grande. Na época contratei um consultor chamado Humberto Leite. Lembro, claro. Né? Nossa, Humberto Leite, cara. E aí a gente fez um puta projeto de uma mega adega. E eventualmente isso alavancou a gastronomia do Café Jornal. E aí, eventualmente, aquele monte de cliente que tinha resistência com vinho, porque o cara tinha medo, na verdade. Porque o cara fica, você vai ficar com essa viadagem. Isso. Deixa eu ficar com o meu skin aqui, que eu não erro, sabe? É verdade, né, cara? Mas o skin era para não errar. Sim. Porque o cara achava... E tinha um preconceito até, né? Tinha um preconceito. Falar, esses frescos aí, sabe? Vendo aroma, né, cara? Descobrir se isso aí não tem nada a ver. é madeirado ou não. Então, quer dizer...
essa história aí. E assim a gente meio que, sabe, democratizou essa história. Né? Do tipo, o vinho bom é o que você gosta. Sim, ponto, cara. Né? Só que assim, é natural que depois que a pessoa começa a conhecer um pouco mais, ela vai evoluindo junto ali, Com né? certeza, cara. Eu que o diga. Né? Eu que o digo. Ela vai evoluindo né, no paladar dela. Sim, então, quer dizer, é um caminho meio sem volta ali, né? Você não consegue voltar para trás. Então, você vai evoluindo. E é muito bacana você ver essa evolução com relação às pessoas, o entendimento. Né? Essa questão geográfica do mundo inteiro, de você ter, sabe, diferenças entre lugares e regiões, e temperaturas, e climas, e uvas. Quer dizer, o negócio é super complexo. E o vinho, ele desperta uma boa conversa, né, cara? Quando você começa a tomar um vinho, ou quando você já vai solicitar um vinho, ele tem uma maneira de contar uma história diferente, né, cara? E isso traz, de alguma maneira, uma proximidade e a pessoa... Você vai conversar com o sommelier, ou você vai conversar com alguém... De alguma maneira te traz... Mas eu acho que tem muito a ver, assim, tem uma questão de frequência. Então, legal, isso é bom, cara. Você vai falar o seguinte, né? Vamos tomar cerveja aqui, né? Então, o que acontece? Quando você olha uma mesa que está tomando cerveja, normalmente o ritmo é o seguinte, todo mundo falando alto, né? Um querendo falar mais alto que o outro. E aí o lance é o seguinte, né? Um giro muito alto, porque o cara vai fazer xixi o tempo todo. Sim. Então, fica aquele negócio, né, de levanta e vai fazer xixi, né? E volta, e fala alto, e fala muito isso, ativo, fala aquilo. Assim, é um negócio muito ativo, né? Não, sem crítica, claro, né? Cada imagina. Produto com o seu produto. O destilado já é um produto que assim, né? Hoje mesmo, a gin tônica, os drinks estão muito em alta, que eles, eu diria para vocês que os drinks, boa parte deles estão quase, assim, dão uma energia próxima ao vinho. Né? Você vê nessa nova linha, mas o né? destilado, que era o whisky antes, isso, aquilo, não. Né? Ele já te dá, quando o cara passa um pouco do ponto ali, eventualmente o cara acelera, o cara fica mais agressivo. Né? O cara fica macho, o cara briga, o cara quer brigar com o garçom, o cara tá tudo errado. A frequência dele muda aí, né? A frequência dele muda. Ele vai até um ponto, depois ele estampa, vira né? a chave. O vinho, eventualmente, você percebe que assim, primeiro, que claro que existem também os exageros com relação ao vinho, mas eventualmente ele derruba, né? Verdade, cara. Interessante. O cara fica meio ensonado ali, quer dizer, e aí, assim, até um determinado limite, ele acaba fazendo uma frequência que o tempo é mais longo, porque a graduação alcoólica de uísque está lá entre 45, 42, e o vinho é 13%, entendeu? Entendi. 14%, 15% se for, tipo, um vinho já com uma graduação alcoólica muito alta. Portanto, ele vai fazer você ficar mais tempo. Com menos vezes que você vai se levantar da mesa para fazer o tal do xixi. O xixi eu nunca tinha pensado nisso. Ele acaba atrapalhando a reflexão. Porque você está conversando... Peraí, só um minutinho. Aí, puta, qual que era o assunto mesmo? Que nem ele está falando agora, se a gente interromper 2, 3 vezes, a gente perde o fio da meada. Verdade. Você entendeu? Que interessante, meu. Você não decola. Bom aprendizado, cara. Bom aprendizado. Então, o vinho tem essa questão, né? E o Café Jornal, na verdade, o vinho, todo esse movimento deles, na verdade, começou também a expandir a sua cabeça. Porque eu conheci o Denis, né? Nesse movimento todo, né? Essa construção da adega que hoje tem mais de 5 mil garrafas, né? É que você teve 2 movimentos, né, cara? 2 movimentos, eu tive um movimento para 1.000 rótulos, 10 mil garrafas, e hoje nós estamos falando que eu tenho lá, sei lá, umas 5 mil garrafas e hoje uns 300 rótulos. E até, obviamente, a sua adega foi evoluindo, né? A sua carta. Eu lembro muito bem, porque, assim, tinha algumas fases, né? E aí você falou, bom, agora na fase da África do Sul, você vai conhecer vinhos da África do Sul. Eu falei, puta, África do Sul? Ele falou, não. Lembra que a gente ficava experimentando? Você falou, cara, esses vinhos são especiais. Aí teve o período da França, aí o período da Itália. Aí você falou, foram as descobertas, né, cara? E aí, o que eu percebo, né, desses 20 anos, né, cara? Eu vejo que hoje a sua carta de vinhos, a sua adega, ela conseguiu encontrar um caminho. Não é necessariamente você precisa tomar o vinho mais caro da carta. Não. Mas você tem ali, desde o vinho de entrada, né, que você está sugerindo ali, até um vinho, né, que aí, vamos falando de alguns milhares de reais, né, cara? Você consegue entender qual que é o propósito do Café Jornal. Eu percebo isso, sabe, cara? Mas o trabalho de vinhos é um trabalho que ele tem que ser meio de coração. E até você conseguir absorver tudo aquilo lá, demora um tempo. Então ali é uma curva de aprendizado, né? Entendi. Aí o cara fala, puta, vou montar um restaurante, vou montar uma adega. Então quer dizer, o cara fica totalmente perdido, né?
E vai ficar mesmo. Tá. E é normal, pode estudar bastante, que ainda demora um tempo, entendeu? Tá. Então, assim, porque tem uma curva de, vamos dizer assim, de evolução aí da pessoa com relação a isso, que ela não... É quase que assim, sabe? Que não tem como se fazer uma faculdade em um ano, Lógico, sabe? você não tem como encurtar caminho, né, cara? Não dá pra no encurtar vinho. caminho. O caminho Entendi. do vinho Entendi. é o seguinte, é quilometragem de beber, é experimentação, é conversa, é discussão sobre o que você, né, o que você achou, o que você pensou, o que você sentiu. E aí depois aquela questão de viajar em função das viagens, você sempre encaixar essa história do vinho e conhece uma vinícola aqui, um dono de uma vinícola aqui, um enólogo ali, isso, aquilo e tal, né? Hoje meus funcionários, a maior parte tem curso de sommelier. Eu não tenho porque eventualmente, né, minhas oportunidades sempre eram para viajar mesmo, e muitas viagens em função de vinho. França, Itália... Novo Mundo aqui, Chile, Argentina, quer dizer, para um monte de lugares aí, sempre visitando em função dos vinhos e foi evoluindo, né, com relação a isso, né? Que legal. Você falou de funcionário. Isso é muito bom porque, assim, eu frequento o Café Jornal há mais de 20 anos. Ele tem vários funcionários há mais de 20 anos com ele. Eu tenho uma relação, assim, tão profunda com eles, porque, assim, desde o primeiro momento, eu sempre fui tratado com muito carinho, muito especial. E o Denis tem uma característica interessante com essa capacidade que ele tem de desenvolver as pessoas. E a capacidade que ele tem também de trazer as pessoas para um universo que ela imaginava que nunca atingiria. Quantos chefes de cozinha, Denis, passaram por lá? Muitos. Quantos sommeliers, né, que não eram sommeliers? Quantos maîtres? E assim... temos histórias aqui, né, de médicos que se tornaram empreendedores, né, cara? Que você começou trabalhando com garçom, a gente tem Rony, a gente tem... Isso, né? Então, assim, conta um pouquinho como é que você consegue construir essas relações. Porque muitas vezes a gente, no podcast anterior, no primeiro podcast eu falei um pouquinho com o Tutu, que foi o primeiro entrevistado, eu falei que a gente vai abandonando as relações durante a vida, né? E que muitas vezes, se a gente não abandonasse as relações importantes da nossa vida, os caminhos seriam os mais fáceis. Porque muitas vezes o que acontece? A gente abandona, começa a reconstruir do zero. Abandona, quer reconstruir do zero. E você tem uma característica muito grande de conseguir ter perenidade e longevidade nas relações. Como é que você consegue fazer isso? Hoje, se você falar, né, qual que é o teu maior... né, maior virtude, eu digo para você que com certeza absoluta essa questão da minha relação com relação ao meu time, né? Isso é muito legal. Você ter, sei lá, caras que estão há 23, 24 anos com você, né? Firme ali. Enfrentando, porque, você é um herói, né? A gente vai falar sobre... Tudo que é tipo de dificuldade, então quer dizer... construções que, né, são difíceis de... A gente vê a maior parte dos empresários hoje tem essa tendência de quebras de relação, né? Entra numa meritocracia em cima de resultado a todo custo e, eventualmente, o que vale é o resultado e, de repente, a relação ela não vale no meio dessa história, né? E aí, de certa forma, eu levar essa questão das relações todas, eu acho que tem um aprendizado muito forte com relação a você poder doar a questão de que eventualmente eu podia ter ganho muito mais capital. E talvez eu poderia estar mais tranquilo se eu não tivesse seguido essa linha. Então tem um preço. Entendi, cara. Então você conseguir preservar as relações... Se você não trazer junto, de duas uma. Ou vai dar algum problema, ou você vai ser roubado. Ou vai acontecer. Né? Entendi. Não, mas o que é meu, o que é dele é dele. Mas assim, né, no meio disso... É complexo isso que a gente está falando, mas eu tenho certeza absoluta que, assim, né, se você realmente construiu, né, e houve um equilíbrio, vamos dizer assim, entre as partes, e a coisa vai acontecendo, ela tende a ser perene, sabe? Então, que eventualmente, assim, né, minha formação com relação a, sei lá, meu pai, por exemplo, que foi um empresário super bem sucedido, isso, aquilo e tal, mas meu pai é um cara focado no resultado, 100%, né? É um cara que até teve, né? Até tem um amigo, outro, tal, mas ele nunca foi de ter perenidade em cima, né? De funcionários e relacionamento, isso, aquilo e tal. Né? Então, quer dizer, sem críticas, mas isso era eventualmente... São escolhas, né? De caminhos, são escolhas, né, são escolhas. Mas, eventualmente, o que aconteceu, né? Num determinado momento da minha vida, em vez de eu buscar
aprimoramento técnico, eu fiz buscas espirituais. Eu ia chegar nesse ponto. Que legal você tocar nisso. Mas cara. você fala assim, busca espiritual é uma busca interna. Claro. Não tem a ver, não, porque, sei lá, se é budismo, se é... Quando eu passei, sei lá, 3, 4 anos meditando todo dia... Vários caminhadas você fez, Santiago da Compostela. Caminho de Santiago de Compostela, aí curso Tadashi. Sim, que a gente vai falar um pouco sobre isso, cara. Que você depois crescimento, vamos fazer o curso disso. Sim, de liderança. De liderança, curso daqui, PNL ali. Tá. E assim, né, ser muito envolvido sempre com isso. E aí, Caminho da Fé em São Paulo. Tá. Machu Picchu fazendo o caminho Inca e tal. E Bolívia fazendo o deserto do Salário Uyuni, né, cara? E assim, sempre buscando, muitas vezes, a maior parte desses caminhos sozinhos. E de repente tentando cutucar, né? Sim. E aí eu acho que assim, né, boa parte do aprendizado dessa história, sempre no final da história, né, qual que é a tua missão? Verdade, cara. E aí assim, na real, né, o curso e todos os caminhos vão levar você, todo mundo no mesmo caminho, né? O normal é você falar, né, qual que é o objetivo? Hoje o objetivo são as pessoas. Sempre são, né? Quando eu entrei aqui para ver o Tagal Podcast, você, na verdade, falou, eu criei essa história do Tagal Cast porque eu tô querendo fazer diferença nas pessoas. E aí, de repente, no fim, o caminho sempre são. É o caminho de todos. Perfeito. A gente não consegue fugir disso. Sim. Nunca, né? Então, se você quiser se iluminar, cara, a nossa iluminação não tá dentro da gente, ela tá no próximo. Verdade, Denis. Né? É por isso que, né, todos os mestres, né, então Cristo chegava lá e falava, né, aquela coisa, faz pelo próximo para fazer por ti mesmo. Você não consegue fazer sozinho por você mesmo, né? Então talvez o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento espiritual, a sua desdobrada, a sua iluminação está 100% em cima do quanto você consegue fazer pelo próximo. O Denis está falando é muito importante, assim. Claro, falamos aqui sobre como ele chegou na gastronomia, como é que foi a história dele em relação ao empreendedorismo, todo o movimento dele, né, nessa questão da evolução com o restaurante, nessa questão de sempre brigar pelo que ele acredita, a implantação do processo de vinhos dentro do Café Jornal. Mas olha que interessante, né? O Denis, para mim, marca muito no meu movimento de vida através dessa relação entre as pessoas. E foi interessante porque quem me apresentou o autoconhecimento foi esse cara aqui. Foi interessante porque, assim, eu comecei a publicidade, entre aspas, lá no Japão, quando eu comecei a ser fotógrafo, depois que eu trabalhava numa fábrica de casa pré-fabricada, venho para cá, começo a tentar empreender, experiência zero com empreendedorismo, gestão, liderança, nada. De repente, começo a conduzir o meu negócio, apanhando de tudo que é jeito, e aí o Denis fala para mim, Ale, existe o autoconhecimento. Só que olha que interessante, o meu foi pela dor, né? Começamos a construir nossa relação e ele sempre levava eu para uma viagem interessante, porque através do vinho, a gente sentava numa mesa e a gente conversava, você lembra? 4, 5, teve dia que a gente conversou 10 horas seguidas, cara. Né? Sempre, cada uma viagem diferente. Uma viagem. E ele foi me ensinando que, através do momento, não é porque eu vinho, mas os franceses fazem muito isso, né? Senta, porque a mesa da cozinha é a mesa mais importante da casa. Porque através, né, de uma comida boa, através de um bom papo, através, né, da conversa e com um bom vinho, você começa a encontrar o seu caminho, né? E com o Denis foi assim. E aí a gente, com muitas conversas, tudo, ele começou a me apresentar um pouquinho desse movimento. Ele tinha um sítio em Atibaia, que é um lugar assim que marcou muito a minha vida, porque eu tinha uma vida bem solitária e o Denis me levava para esses movimentos. Ele sempre me acolheu muito, né? Então, ele me acolheu como agência, a gente fez uma permuta na época, né? Eu não tinha condições de pagar uma conta do Café Jornal naquele período. Mas o Denis me deu a oportunidade de ser a agência do Café Jornal e com isso eu pude começar a frequentar e entender um pouquinho sobre esse mundo de gastronomia, sobre esse mundo de vinhos. Até hoje, minha esposa brinca comigo da água Perrier, que eu falo que me apresentou a água Perrier. Foi o Denis. Eu não tinha nem noção que existia uma água Perrier, né? E aí com esse movimento todo, a gente, nessas viagens todas, de fim de semana a gente ia, né, para o teu sítio. E o sítio dele, ele tinha uma horta que a gente brincava que era... Pachamama. Né, as hortaliças da Pachamama, né? Porque era um sabor especial. E aí
ele sempre levava uma boa carne, um bom vinho. Ele falava, Ale, vem. E aí, assim, eu tive muito aprendizado com ele. Eu tive uma cachorra, que é a Dara, que foi filha de uma cachorra muito especial do Denis, que é a Luna. Essa cachorra acompanhava ele para tudo que é lado, e a gente passeava e a cachorra ficava colada nele. A gente ia correr, ela estava junto. A gente ia caminhar, ela estava junto. Tudo. Sentava no sofá, ela estava junto. A gente ficava horas e horas e horas do lado da churrasqueira ali conversando, lembra? Todos. Ela estava junto. Então, assim, essas construções que eu falo de construção humana mesmo, né? Porque através dessas experiências que o Denis me levou, eu pude começar a compreender um pouquinho a minha história, né? E o Denis foi sempre um lutador para que eu conseguisse, de alguma maneira, encontrar o meu caminho, né? E fugir, hein? Você fugia muito, né, cara? Né? Ali eu vou te levar lá. Não sei, não vai dar tempo, não posso, isso, aquilo. E aí, por isso que, assim, a gente, por esses mais de 20 anos de relação, assim, eu sou muito grato, né? Porque o Denis me tirou muitas vezes de muitas sombras, né? E aí, nesses churrascos, nesses fins de semana que a gente passava em Atibaia, né, cara? Eram momentos muito, muito especiais. Era acolhido, né, cara? Que eu acho que quando a gente passa por diversas dificuldades na vida, muitas vezes a gente se sente, muitas vezes, até menor do que a gente na verdade, né, cara? E quando você me acolhia ali, você me levava para o mundo, né? Você falou, não, Ali, vem. Você me deu a chance de uma coisa muito importante, que é conseguir entender que é possível ir mais longe, né, cara? É possível construir algo além daqueles limitadores que existiam, né, na minha cabeça. E aí, cara, uma relação muito forte. De repente, cara, na minha vida, fui criado pela minha avó. E eu passo por uma situação que foi a mais difícil da minha vida, que minha avó foi comprar pão na padaria, ela foi assaltada, infelizmente bateram nela, e de repente, um mês depois, infelizmente, ela faleceu. E eu estava assim, no pior, no fundo do poço, assim, mas sem condição nenhuma. Aí ele sabia da minha raiva, eu lembro que eu ia pra mídia, na época eu brigava falando um monte sobre a polícia de São Paulo, falando um monte sobre o governo, porque nessa cidade não tem segurança. Eu estava na raiva, porque tinha perdido a pessoa mais importante da minha vida. Aí esse cara vem, né, me tira desse... Ele me ligou, falou assim, vem aqui. Fui no Café Jornal, ele falou assim, cara, pelo amor de Deus, eu sei tudo o que aconteceu, eu sei o que você está sentindo, mas eu preciso tirar você dessa sombra. Você precisa tirar de você porque você vai se acabar. Aí ele falou, para de falar com as mídias, lembra? Para de falar com qualquer jornalista, chega. O jornalista vai querer, obviamente, o sensacionalismo sobre a história da sua avó. Chega. E eu vou te levar num lugar. E aí ele me levou no Tadashi Kadomoto, né? E lá foi o momento que eu consegui sair desse buraco, né, cara? Então, foi. Mudou a frequência, né? Mudou a frequência, cara. Então, assim, daquele momento eu comecei a entender um pouco sobre o que é o propósito, vamos dizer assim, né, cara? Porque no pior momento da minha vida, engraçado que tem luz, né, cara? E aí eu lembro numa dinâmica lá, né, no curso, que eu consegui enxergar que minha avó estava bem, né, que eu consegui ressignificar aquela história, né, cara? E você estava nesse momento, cara, entendeu? Então, você foi muito importante para mim, cara, em todo esse processo. E ali você conseguiu me tirar do pior momento da minha vida. Foi maravilhoso ali quando você ressignificou. Né? E eu estava assistindo a história, vou te falar que, né, também foi indescritível. Indescritível, né, cara? E aí, assim, tivemos muitas histórias e no meu negócio, ele foi meu sócio durante um período e ele me trouxe uma coisa chamada planejamento, lembra? Falei, mano, precisa de planejamento, né, cara? Não sei se precisa disso aí, não. Que é isso, cara caro esse daí. Eu falei, vai, mano, contrata, vai, só testa, só pra ver. Calma. E é interessante porque, assim, como ele teve esse histórico todo, né, de gestão da indústria, ele aplicou muito processo, né, no mercado da gastronomia, e com isso ele fez com que eu entendesse, né, o quanto era importante a gente ter planejamento, né, cara? E ali também foi uma virada que a gente teve, né, no negócio. Isso auxiliou muito, né, o que nós somos hoje de Tagawa.
E o Denis novamente, né, cara? E era um momento que estava muito crítico, você lembra? Eu estava num momento, assim, muito complexo, porque não estava conseguindo gerir, não estava conseguindo administrar. Problemas, obviamente, gerais, porque, assim, realmente, eu venho de um período que a gente vendia almoço para pagar janta, né, cara? Entendeu? Então, não entendia muito bem o que era essa questão de planejamento. Então, assim, e planejamento hoje permeia, e hoje você vê a linguagem de todos os coaches, concorda? De todo mundo que fala qual que é a base? Planejamento. Total. Entendeu? Né? Então, e esse cara trouxe essa visão para mim e me ajudou muito nesse desenvolvimento. Agora, Denis, eu queria falar um pouquinho com você, cara. Como você conseguiu estar de pé há mais de 20 anos, 23, 24 anos, num mercado que ele é muito cíclico, concorda? Total. Porque você está, né, entre bar e restaurante, concorda? Dentro dele, você consegue atuar bem na gastronomia, você consegue atuar também bem como um bar. E, assim, o que veio, né, de restaurantes renomados, que veio de bares renomados, que abriram, fecharam, é muito. Cara, e você tá de pé. Quer dizer, o negócio é muito energético, né? Uhum. É altamente energético. Tá. Né? Então já tivemos fases de energias menores, energias maiores, problemas, 1000. Coisas que as pessoas falavam, não, é impossível. O cara não vai sobreviver a isso. Tá. Né? Então, sei lá, 10 anos atrás, até pegaram lá uns empresários lá e metralharam então, os né, caras. cara? Que loucura, né, cara? Bicho, que loucura, né, cara? Então, quem olhava de fora falava, não, esse cara não vai sobreviver a isso, é impossível, né? Com certeza, cara. 3 caras na porta lá, então, né, cara? morto lá, tá então, louco, né, cara? E... No fim, você passou por tudo realmente, né? Cara, fiquei um ano na porta do restaurante contando a história para cada uma das pessoas, porque todo mundo queria saber. Você imagina que aconteceu uma situação muito triste lá, né? Um cliente entrou lá no Café Jornal e no fim esse cliente tinha um problema que a gente não entende muito bem o que aconteceu, mas os caras foram metralhados na porta do seu negócio. Você quer uma diversidade maior que essa, cara? Imagina o que repercutiu isso, né, na mídia, no dia seguinte, a Ananda Apple lá da Globo falando, estamos aqui na frente do Café Jornal, onde foram chacinados 3 empresários em Moema. Então. Meu, o que vou dizer agora? Que e eu agora, vou fazer, né, cara? Né? E aí foi, quer dizer, né, eu acho que tudo isso que foi acontecendo foi dando resiliência, né? E aí, assim, né? Eventualmente, no começo foi um baque, por exemplo, quando teve a morte dos caras lá, né? O movimento foi meio que caiu muito. Sim, porque a pessoa ela acaba criando um mapa mental, fala, eu não vou entrar ali porque pode acontecer alguma coisa comigo, né, cara? O cara entra numa loucura, né? Eu nunca me esqueço, né? E aí, assim, puta, eu tava devendo pro Santander, né? Sentei lá na plataforma, lá com o diretorzão do banco lá. O cara falou, e aí? O que você vai fazer da vida, né? Tipo assim, né? Tipo, não tem como sair dessa, né? Eu contei a história inteira para ele sabia da história, né? Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei para ele, eu vou virar o jogo e você vai ver que daqui a pouco nós vamos vencer, vai ser... Aí ele virou para mim e falou o seguinte, então eu vou te propor uma coisa, eu senti que, acho que o negócio vai dar certo mesmo, eu vou pegar um funcionário aqui do Santander para te ajudar a fazer a parte administrativa. Que legal, cara. Nós vamos prorrogar a conta aqui para você pagar. Inclusive, nós vamos até te emprestar um pouco mais. E a partir de hoje, olha que louco. O cara falou para mim assim, eu estou fechando todos os happy hours corporativos do Santander com você. Cara, para. Você tá entendendo? Olha só. Ele estava no pior momento da vida dele. Metralharam 3 pessoas na frente do seu negócio. Para pensar nisso. E o que ele fez? Coração, e eu vou continuar de pé. Eu vou vencer. Aí, olha como as coisas vão acontecendo. Falou na verdade, concorda? Aí o cara falou, não, peraí, eu vou te ajudar. E assim, é inesperado, né? Porque teoricamente eu estava indo no banco para apanhar de alguém que queria receber, então, e assim, né? sei lá, e banco, né, vou cara? executar, né? Tipo, sei lá, né? Não tinha conversa. Né? Não, o fundador da Zetec fala assim, banco é igual UTI. Se passar de 7 dias, você só sai morto, né? Cara, e o cara me deu uma força, e aquilo me deu um ânimo, sabe? Né? Porque, pô, o Santander naquele momento me ajudou daquele jeito, então, né? E um cara específico da plataforma. Você acha que o cara falou, eu vou executar você, acabou, né? Hoje em dia é muito plataforma, né? Então, assim, né? Existia relação ainda, Existia nessa época um pouco mais dessa questão de relação, da caneta, né? Hoje não tem mais caneta, né? Hoje tem só um algoritmo que fez alguma coisa, né? Então, mas naquele momento... Bom, e aí, depois... outras fases e outras fases e outros problemas, coisas boas, e aí o Café Jornal volta, e aí a gente consegue retomar.
E aí momentos melhores, momentos piores, economia de um jeito, Sim. economia de outro, evento que vai para cá, o corporativo que começa a diminuir, começa a fazer muito casamento, né, cara? Aí daqui a pouco não é mais o casamento, Tá. é o corporativo de novo, mudanças o tempo todo, não é mais uísque agora, vamos todo mundo tomar gin, então quer dizer, não é mais isso, é aquilo, a gastronomia vai para um outro caminho. Então a gente sempre foi mudando com todas essas dificuldades, até que de repente a gente chega num momento, por exemplo, da pandemia. Pandemia, cara. E a pandemia, assim, né? E afetou... Minha atividade, fecharam, né? Então, tá fechado, né? E aí, naqueles primeiros momentos do fechamento, puta, se abria, eu ficava lá dentro do restaurante, lá, olhar na porta, lá as pessoas passavam na rua, assim, tipo assim, botando, né, coisas no rosto, assim, pra não chegar perto. Sim, né? Cara, aquela loucura, aquele né, começo cara? tenso, né, cara? E aí eu nem delivery tinha, né? Então, e o seu tipo de gastronomia... É difícil. É difícil ser transformado para delivery, né, cara? Eu subestimei, quer dizer, eu pensei comigo, porra, eu nunca me preocupei muito com esse negócio, até entregava para clientes fixos da casa, mas o delivery não era um negócio. Mas aí você entregava uma carne nobre, né? Você entregava frutos do mar, cara, é um prato de alta gastronomia, né, cara? Como é que você, num momento de pandemia, concorda que as pessoas estão todas assustadas, não sabem o que essa economia como ela vai prosseguir? Você não tem a mão para... Como é que foi, né? Uma semana antes eu já previa, eu tinha uma sensação de que ia acontecer isso. Fiz uma reunião com todos os funcionários e falei para os caras, olha, é possível que aconteça uma coisa gravíssima. E todo mundo meio que olhou, tipo, não vai acontecer, né? O que aconteceu. E peguei o Rubinho lá que trabalha comigo e falei, cara, segura tudo que tiver no caixa, trava geral. Por enquanto vamos segurar pagamento, segura um monte de coisa, começa a apertar de tudo que é lado, passou, sei lá, 4, 5 dias, foi até antes do que eu falei, fechamento completo. Que loucura, cara. Aí que na hora que fechou, né, todos os funcionários do tipo, né, e aí? Falaram, nós vamos fazer o seguinte, os funcionários vão continuar todos aqui, por enquanto não sei o que eu vou fazer, mas eventualmente o que eu quero é limpar, cara, cada cantinho dessa casa, cada... rejunte disso aqui, com escova de dente, inclusive, vou embalar todos os pratos, inventariar tudo, fazer inventário de estoque, nós vamos continuar todo mundo. Foi bom que você ocupou a cabeça também, né? Exatamente. Das pessoas, né, cara? A ideia é que assim, vamos para faxina todo mundo, que é o que inclusive eu vou entrar na limpeza também, até porque eu precisava disso. Sim, cara. Né? Com certeza, né, cara? Claro que uns 30%, 40% desse movimento espanou. Não tem a dúvida, né, cara? Porque tem um cara que não conseguiu, ficou com medo da mídia, ficou com medo de sair de casa e tal. Mas aí teve lá os meus que ficaram comigo. E aí conseguimos um contato lá, porque ligamos para um cara para fazer umas caixas, era um cara super bom, o cara tinha um contato no iFood, porque era o dono da empresa de caixa. O cara falou, pô, que casa maravilhosa, linda, tal, isso aqui, eu vou te ajudar lá no iFood, porque senão a gente ia demorar para conseguir, e aí conseguimos fazer mais rápido a história. O iFood começou. E aí, naquele momento, começou a performar o delivery. Um amigo meu que trabalha com SMS. Porque, puta, o WhatsApp eu mandava, não estava dando mídia online zero e tal. Aí eu falei, vamos mandar esse tal desse SMS. Isso é meio arcaico, mas vai que, né? E o negócio meio que funcionou com a base dos nossos clientes. O negócio começou a performar. Quando foi ver, tava minha esposa na caixa. O meu funcionário do bar virou motoboy. O Ariel virou entregador também, que é meu sommelier. Sim, cara. O Neuri sentado lá, conseguindo receber os pedidos e fazendo a coordenação. E o outro isso, e o outro aquilo. Quando foi ver, tinha 20 caras ali trabalhando. E a gente conseguiu chegar a quase 50% do faturamento com entrega. Com entrega, que loucura. E você me contou que você preservou o teu time e você ficou sem retirada durante 1 ano e meio, né, cara? Para preservar... Para preservar eles, né? Para preservar a estrutura, para preservar o que tinha né? E aí tive que me virar um pouco, né? Então, no meio todos esses anos lá no Café Jornal, a gente melhorou muito tenho bons relacionamentos. Então, plugar uma coisa com outra. Então, assim, aí nisso nasceu essa história um conceito que eu chamo de uma empresa chamada Egg Up. Que é botar o ovo em pé, né? Porque o problema não basta fazer só a intermediação. Verdade, o cara, problema é que tem que botar o ovo em pé, né? Perfeito, cara. E esse é o problema da intermediação, né? E se você estiver lá no meio dessa história e você conseguir ter capacidade de colocar o ovo em pé mesmo e proteger os dois lados e entender os processos e fazer um lobby, vamos dizer assim, de certa forma, mais técnico,
entendendo o que você está fazendo, muda completamente o cenário do negócio. Só para você entender, assim, pandemia, o restaurante dele é grande, muitos funcionários. Ele tem que se reinventar. Ele consegue se adaptar ao delivery, mesmo estando numa gastronomia mais requintada, ele se adapta e consegue fazer girar. Colocou toda a equipe para poder ocupar a cabeça e, de alguma maneira, começar a produzir. E abriu mão da receita dele, abriu mão, né, do prolabore dele, em função de preservar o time. Olha que força que o empreendedor precisa ter. E, através das relações, que eu falo muito com você sobre relações, através das relações, ele começou a construir uma intermediação de negócio, da brincadeira de manter o ovo em pé, que é porque você faz uma intermediação de negócio, mas você precisa preservar os dois lados. Então, colocar o ovo em pé é uma analogia perfeita para você proteger suas relações. Tem uma pessoa desse lado, tem uma pessoa do outro. Como que você consegue uni-las com um benefício que exista um ganha-ganha, né, cara? Então, olha que loucura, hein, cara? Por isso que eu te falo, ó, para ser empresário, empreendedor, você precisa basicamente ter o quê? Vontade. A sua atitude vai fazer diferença. Porque assim, nós temos duas escolhas. Ou você senta, entra no universo coletivo, que é todo mundo reclamando, né? Todo mundo na mesma situação. Ou você entra no universo seletivo, que você vai tocar as estrelas de alguma maneira. Por quê? Porque você vai, de alguma maneira, encontrar um caminho de ficar de pé. Foi isso, né, cara? Foi isso. Verdade, vontade, comprometimento. Que loucura, né, cara? E aí o que aconteceu, né? No meio disso, um monte de gente começou a quebrar, né? Sim. Vários começaram a quebrar. Até porque... E aí, no meio do... na verdade, hoje eu até faço um trabalho... Imagina que talvez o estresse, na verdade, ficou até mais fácil para mim navegar, né? Que louco, olha que louco cara? Isso. Na hora que eu vejo todo mundo navegando, eventualmente, de repente, o negócio até que foi bom no final da história, né? Naquele caos todo, claro que, né? Não vou dizer que foi super tranquilo, mas eu vou dizer que, de repente, assim, né? Puta, cara, chega um determinado momento que acontecem tantas coisas que você até fica mais à vontade dentro do mar revolto, sabe aquela coisa? Que louco, né, cara? E hoje isso é um trabalho que eu venho fazendo, porque eventualmente, né? Porque eu não preciso estar nesse estresse, porque de repente virou uma adrenalina minha que eventualmente, assim, né? Nos piores momentos é a minha melhor performance. Entendi, cara. E que isso é um problema também. Verdade, né? Mas que agora, engraçado, né? Que agora, na verdade, você lida melhor, né? Com essas situações, né? Então, assim, vários momentos terríveis e eventualmente são nesses momentos que isso me desperta um monte de coisas, já sei por ter passado todas essas dificuldades, talvez eu consiga utilizar os meus conhecimentos todos e isso vem à tona nesse momento, entendeu? Que loucura, cara. Só que é de dentro para fora, então não é um negócio programado, né? Sim. Mas tem muita reflexão na minha cabeça do tipo, né? A performance foi tão boa que eventualmente eu tenho que pensar um pouco também nisso, né? Porque eventualmente... quando a coisa está muito tranquila, eventualmente a minha performance de repente também é pior, entendeu? Que louco. Você precisa do caos, né? Eu preciso do caos. Que loucura, né? cara. Não, eu que te conheço há muito tempo, né, cara? Eu sei como você performa no caos, né, cara? Então, hoje é um trabalho de reflexão. Não pode estar tranquilo, né, cara? Quer dizer, pode. Eu tenho que aprender também. Tem que aprender também. Eu acho que é o ponto de equilíbrio. É o equilíbrio, cara. É o equilíbrio, né? Quer dizer, que eu fui muito extremo, né? Sim, do cara. caos ali, de operar no caos, né? Tá. Então, eu tô muito nessa reflexão hoje. Tá. Você não precisa mais ficar toda hora, né? Tendo que quebrar um monte de pedras, né, cara? Exatamente, né? E o Denis para os próximos 10 anos? Como é que você olha esse movimento? Pô, eu tô chegando aos 50, 49. Você tá com 46, é isso? 46 para 47, né? Isso, E aí, bicho? Qual que é o desenho do que o Denis tá enxergando para os próximos 10 anos? Como é que vai ser o Denis nesse próximo ciclo de 10 anos? Eu estou enxergando um Denis eu acho que de tudo que eu vim buscando todo esse tempo, a coisa está muito mais ligada à questão de sabedoria, né? Sabedoria, né, cara? Então, não é uma questão de... vamos falar o seguinte, não, eu quero me aposentar, eu quero conforto financeiro, eu quero ficar tranquilo numa rede, vendo o mar, ou isso, aquilo e tal. Então, assim, nunca... claro que a gente é nítido que vai passando um pouco da idade e, assim, o nosso ritmo vai ficando diferente. Sim. Né? E... Você joga mais com a inteligência, não com a sua...
como é que fala? Sua juventude, né, cara? Né? E aí, com tudo isso que a gente conversou, né? Tá. Hoje, foi muito bacana, por exemplo, agora, nessas eleições, eventualmente, várias frentes políticas, eventualmente, sentado junto com esses caras e ajudando a questão estratégica, né? E, eventualmente, com, sei lá, empresários grandes, assim, sentados junto comigo numa discussão estratégica grande. Cara. Então, quer dizer, né? Eu venho evoluindo bastante para essa coisa de, sabe, me enxergo aquele cara mais sábio, né? E venho buscando isso, né? Aquela questão de sabedoria independente, vamos dizer assim, né? No muito grande e no muito pequeno e eventualmente você ir aprendendo aí, né? A trazer essa sabedoria e utilizar essas sabedorias, né? O máximo que você puder dentro da velocidade que dá. Perfeito. Até porque, isso é muito bom que você falou, então. Não é? Muito bom que você falou. Porque a questão é o seguinte, a velocidade vai diminuir. Não adianta você querer andar 200 por hora ali, que você andava antes, né? Verdade, você vai ter que andar mais devagar, entendeu? Mas, eventualmente, acho que essa questão criativa, produtiva, né? Aquele sonho do americano jogando golfe no final da vida, né? Em casa, tomando tudo e aquela coisa, sabe? Né? Eu acho que não é isso. Não né? é esse o caminho, cara. Né? Nós estamos numa outra coisa, a gente está aqui para, sabe, para acrescentar, para criar. Sim, e até porque a gente vai viver muito mais, né, cara? Então ainda temos aí, tô dizendo que a gente não chegou nem na metade da vida. Tem muito chão ainda, cara. Né? Então, o que eu acho que eu venho buscando em todos os aspectos é, né, sabedoria. Também não dá para a gente ficar só, né, na busca de um lado, tem o equilíbrio entre todos os lados. Então, quer dizer, que é a questão do trabalho, ligado à questão da família, ligado à questão do espiritual, ligado à questão do físico, ligado à questão... É um equilíbrio complexo. Essa roda da vida não é fácil, né, cara? Você falar que é fácil, né? Mas aí, manter a saúde... Mandei todas elas ali em ordem, né? De repente desequilibra uma, desequilibra outra, e você vai tentando buscar esse equilíbrio. Mas o mais importante, independente que você tenha algum tipo de potência e força dessas desequilibrada, que você tenha consciência, né? Isso é interessante que você falou, acho que consciência. Você enxerga que o nível de consciência detecta mais rápido as situações? Exemplo, na roda da vida. Então, assim, a partir do momento que você começa a adquirir mais sabedoria, você enxerga as coisas com... que assim, você enxerga com um pouco mais de clareza, né? Você consegue ver a regra do jogo um pouquinho antes do que a gente via antes. Antes a gente jogava, para depois... Peraí, qual que é a regra do jogo, né? Exatamente. Agora não, agora... a gente consegue fazer com que a regra do jogo já entre, a gente absorva e a gente vai para o jogo sabendo como jogar. Você percebe isso? Percebo muito isso. Então, a questão toda está ligada ao seguinte, né? Quais as perguntas, nunca as respostas. É isso, quais as perguntas, cara. Matou, Denis. Não é? A questão é o seguinte, né? Por exemplo, um cara que estiver fazendo um trabalho importante com você, psicológico, ele jamais pode dizer a resposta. Lógico. Até porque não tem aprendizado. Ele tem que fazer a pergunta. Aí, de repente, puta, pesquei. Sabe aquele negócio? Acessou. Ou, às vezes, assim, você tem que tomar cuidado também fazer a pergunta, porque, de repente, se você abrir a gaveta rápido demais, aí o cara espana também. Verdade, cara. Não quero ouvir e tal, não sei o que, o cara foge, entendeu? Aí o cara tranca ali, 7 chaves, põe um cadeado em cima e fala, aqui ninguém encosta. Sabe aquele negócio? Né? Então, isso são processos, né, que a gente vai levando com relação às nossas gavetas internas, mas sempre estão ligados à questão da consciência e o clique do... Isso é uma coisa interessante, cara, das gavetas internas, né, cara? Eu não sei se você percebe, comigo vem acontecendo. Tem muitos momentos da nossa vida que a gente quer abrir todas as gavetas. Concorda? Aí você quer mexer, blá, 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 blá. O meu entendimento, agora, né, perto dos meus 50 anos, tem gavetas que você precisa diminuir a esfera. Por quê? Essa gaveta pode ser que você não resolva nessa vida. Não vai, muitas vezes não vai conseguir resolver. Então, o que eu comecei a entender, né? Não sei se está acontecendo com você, eu comecei a diminuir o peso das esferas. Entende? Porque antes, tinha uma esfera que era desse tamanho, ocupava toda a minha cabeça, e no fim eu acabava ficando míope para olhar para outras esferas. Então, eu sei que existe o problema. Eu preciso olhar para ela, mas eu deixo elas girando. Em órbita, aí vem uma conversa super complexa, que vem a questão do perdão. Essa é doída. Puta, mas não é aquele... Aí de novo, né? Você perdoa. Mas é o perdoo de coração para se perdoar. Na verdade, você não está perdoando a outra pessoa. Né? Isso mas você está diminuindo o peso da gaveta. Diminuindo o peso da gaveta. Só isso. É isso, cara. Mas para fazer isso,
É uma encrenca, porque e se não fizer, isso aí vai te trazer uma doença, vai te trazer um câncer, vai te trazer... Cara. Ela vai te materializar, ela vai cristalizar alguma coisa interna dentro de É. você que vai sujar você. Sim. E você não vai conseguir, porque né, os seus pensamentos estavam todos muito turvos e aquela turbidez, na verdade, acaba trazendo alguma coisa para te limpar no final. Não é verdade, né, cara? Assim, né? De alguma maneira aquilo te traz um sinal. Que ele traz um sinal, né? Que ele pode evoluir ou não, né, cara? E muitos não querem saber. Né? Não. Não quero saber, né? Que eu não estou dizendo que é zero fácil. Claro, imagina, cara. Tem coisas internas. A gente que sabe, né? Quantas cada coisas, um com os nossos problemas internos, a gente sabe o quanto é difícil, né? Tá. Você acessar isso aí, você perdoar, você expor. Sim. Né? Muitos ligados aos aspectos familiares, infância, isso, aquilo e tal. E, assim, muito difícil. Né? Mas não tem outro caminho. Verdade, né? O que que nós estamos falando são verdades assim que pode ser, né? Pode ser o Cristo, pode ser o Buda, pode ser isso, pode ser qualquer mestre, qualquer sábio. E assim, no final da história, as verdades são únicas, né? Verdade, né, cara? O caminho é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, né, cara? Você pode dar né? Tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, mas no fim você vai chegar no mesmo lugar. Porque sempre qual é o seu propósito? Você perdoou, a aceitação, né? Aí começa que são os nossos desafios de vida, né, cara? Não tem como não chegar lá, né? Aí quando você é pai, aí de repente você começa a potencializar outras caixinhas, né, que estavam fechadas. Aí seu filho começa a crescer, começa a desafiar você por outros pontos, aí você se enxerga naquela situação e aquilo também te provoca diversas transformações dentro da tua mente. No fim, é aquilo. O chinês fala, a gente acorda, a gente nasce, a gente dorme, a gente morre. Então, como que a gente consegue fazer melhor dentro desse dia que a gente possa, de alguma maneira, ter uma evolução do que nós somos ontem, né, cara? Não é isso. Eu acho que esse é o grande movimento, né, cara? É isso aí. Não. Então, terminando aqui o nosso podcast, primeiro eu queria que você falasse pro pessoal o seu Instagram, onde o pessoal consegue ter um pouco mais, né, do Denis, né? E falar do Café Jornal também, onde que o pessoal consegue encontrar endereço, encontrar um pouquinho sobre o Café Jornal. Depois na bio aí, embaixo aí, onde vai ser postado, a gente vai colocar os links todos, né? Mas é Café Journal, é Journal, né? Legal. Isso, No Instagram é Café Jornal Moema. Tá. O meu pessoal é Denis RBS, né? Denis RBS no Instagram? No Instagram. Perfeito. Né? E aí depois eu vou colocar todos os meus contatos na bio lá. Meu cartãozinho lá com tudo, com todas as redes sociais, com tudo bonitinho lá. Fantástico. Denis, quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. O nosso papo foi fantástico aqui. Falamos sobre vida, falamos sobre negócios, falamos sobre gastronomia, falamos de diversos assuntos que eu tenho certeza de alguma maneira, se isso, o nosso podcast, te gerou um aprendizado, nós cumprimos nossa missão. Porque nós estamos aqui para poder compartilhar com você boas histórias inspiradoras, que de alguma maneira possa te inspirar. Esse é o TagawaCast. Nós falamos sobre lifestyle, mercado imobiliário e educação. Hoje falamos sobre lifestyle, fortíssimo, sobre como que é o estilo de vida do Denis, como é que é a história dele. Falamos um pouco sobre educação, porque ele mostrou aqui em diversas fases da vida dele, principalmente com o time dele, ele investe demais nessa questão da formação, da educação, de transformar as pessoas, entende? Tem muitas histórias de transformação que aconteceram dentro do Café Jornal, porque o princípio é educação. Então, todo esse movimento está dentro do TagawaCast. Denis, meu irmão, obrigado, viu, cara? Tamo junto. Obrigado por estar aqui com a gente. Tamo junto sempre. Acompanhe a gente toda sexta-feira, tem um podcast novo no ar para vocês no TagawaCast. Siga aí nossas redes sociais, é @TagawaCast. E no YouTube também é só digitar TagawaCast que você consegue acompanhar a gente. Até o próximo episódio, um grande abraço. Denel, obrigado é isso aí, viu? Valeu. Valeu, Tamo gente. Junto. Obrigado. Tchau.